Então nós vimos na sessão anterior algumas perguntas que o Alter Rebbe nos lançou em relação ao estudo da Torá, confrontando ditos dos nossos sábios no Talmud, e tudo isso visando nos conduzir ao entendimento mais profundo do lado espiritual, da essência do estudo da Torá. E a última questão que ele nos propôs é entender a gravidade daquele que, por assim dizer, negligencia o estudo da Torá, não utilizando todo o seu tempo disponível para estudá-la. Em contraste com aquele que não dispõe de tempo, mas que ele consagra alguns minutos da sua manhã para o estudo da Torá e alguns minutos à noite. E com isso ele cumpre com sua obrigação, tecnicamente falando. E aqui a questão era, nós sabemos que em todas as mitzvot da Torá, existe a forma de cumprir a mitzvah com mais afinco, com todas as suas minúcias, detalhes e da forma mais aprimorada. Porém, existe às vezes aquele que não cumpriu a mitzvah da melhor maneira, mas os requisitos mínimos ele preencheu, e com isso, tecnicamente, é dito que Yatzai Dechovato, ele cumpriu com sua obrigação no cumprimento dessa mitzvah. Talvez ele não fez a mitzvah da melhor maneira, ou não cumpriu a mitzvah da forma mais glamourosa, da forma mais elaborada, mas cumpriu com sua obrigação. E, portanto, no momento que ele cumpriu com sua obrigação, ele não é punido por desleixo ou por displicência, etc. E menos ainda, ele não é punido com um castigo grave, que sua alma vai ser ceifada ou coisa assim, por não ter cumprido a missão, porque tecnicamente ele cumpriu a sua obrigação, mesmo que ele fez apenas o mínimo necessário para desincumbir-se desse preceito. Apenas que aqui faltou o esmero, o capricho no cumprimento da mitzvah. No estudo da Torá nós vimos aqui uma afirmação dos nossos sábios que é diferente. Ele nos diz, uma vez que mesmo sobre a obrigação mínima de estudo da Torá de dia e de noite, mesmo um capítulo, uma página, algumas linhas que a pessoa leu, com isso estudou, com isso ela cumpriu tecnicamente a obrigação, mas se fala que aquele que dispunha de mais tempo, ou tinha disponibilidade, talvez faltou disposição, mas ele tinha condições de estudar, talvez durante o dia, se ele não o fez, então isso acaba envolvendo algo muito comprometedor para ele, como uma pessoa que absolutamente nem estudou a Torá. Então se pergunta por que existe aqui esse aspecto tão grave em relação à obrigatoriedade do estudo da Torá, o que não encontramos em outras mitzvot, que quando a pessoa faz, mesmo que pelo mínimo, ele cumpriu a obrigação e com certeza, talvez não vai ganhar todos os louros e toda a recompensa máxima, mas ele não vai ser punido e castigado. Diferente disso, o estudo da Torá. Então, vamos deixar por enquanto essas questões do lado. No decorrer da explanação, nós vamos chegar também às respostas. E, de certa forma, essas perguntas são até uma forma de introdução para o assunto em si, para aguçar a nossa mente em busca do aspecto mais profundo, para chegarmos e entendermos a essência do tema, que é o efeito espiritual do estudo da Torá. E aqui nós vamos ver algo que é trazido no versículo bíblico, no livro de Profetas, que a Torá é conhecida por um termo curioso, interessante, talvez até intrigante, Mashal Akadmoni, o exemplo anterior. Já vamos ver o exemplo original, o exemplo anterior, vamos ver qual o significado disso. Mas nós vamos ver também que esse título, esse nome dado à Torá, acaba sendo, a interpretação desse nome, desse termo, acaba sendo um elemento chave para nós captarmos a real essência da Torá e da mitzvah, do estudo da Torá. E já adiantando que toda a Torá é chamada de mashal, de um exemplo. A kadmoni, anterior. O que significa anterior? Aqui isso se refere ao ser anterior a toda a criação.
Quem é o ser anterior à criação? O Criador, o próprio Deus. Quem é anterior a tudo? Quem existiu antes de tudo ser criado? Quem existiu e sempre existiu e continuará existindo, portanto, ele é anterior, também no sentido de estar acima e superior a tudo e todos. Então o anterior aqui se revela a Deus, que ele é chamado de Kadmono Shel Olam, que ele é anterior e superior ao mundo e ao universo. Então aqui nesse capítulo nós vamos procurar entender, o Alter Rebbe vai nos conduzir aqui a um entendimento da grandeza da Torá por ser denominada, chamada, ou por ela representar Mashal HaKadmoni, o exemplo que ilustra o ser anterior, ou seja, Deus. E essa exposição está muito baseada naquilo que o Alter Rebbe traz no Tânia, capítulo 4, e baseado no que nós estudamos e aprendemos no Tânia, nós entendemos também que na Torá existem dois aspectos. Existe aquilo que é chamado Chokhmat Torá, a sabedoria da Torá, a sabedoria bíblica, ou até utilizando as palavras da própria Torá no versículo bíblico, quando a Torá nos fala a respeito do povo de Israel, em relação à humanidade, o povo do livro, saibam, assim diz Deus para o povo judeu, que hi chokhmatchem ubinatchem leinei amim, saibam que a Torá representa a vossa sabedoria, o vosso entendimento diante de todas as nações. Então, por um lado, existe aqui a mitzvah do estudo da Torá como algo intelectual, algo que envolve sabedoria. A Torá expressa a sabedoria divina, e por isso a Torá é estudada com intelecto, a gente tem que estudar, aprender, se aprofundar, etc. Então esse é o lado, vamos chamar assim, intelectual, o lado da sabedoria da Torá. Porém, existe um outro aspecto transcendental, um aspecto mais elevado ainda, que é o lado divino da Torá. É algo suprarracional, algo... A Torá contém uma sabedoria infinita, uma sabedoria imensa, uma sabedoria divina, mas com toda essa sabedoria, isso ainda não esgota o assunto, isso não representa a essência completa, integral da Torá. O principal na Torá é aquilo que está até acima da sabedoria e não pode ser captado intelectualmente, não dá para ser entendido, não dá para ser apreendido através de qualquer intelecto, por mais elevado que seja, que é o lado divino, o lado espiritual, divino, infinito da Torá. Isso é o que é trazido na linguagem do sagrado Zohar, a obra mestra da Kabbalah, que Oraita vekutcha berichu kulochad, que a Torá e Deus são totalmente uma coisa só. A Torá é a própria divindade. A Torá não é apenas a sabedoria divina, mas a Torá representa o próprio Deus, a própria essência divina. A Torá está perfeitamente unificada com Deus. Por isso, no momento que estudamos a Torá, temos que saber que mais do que uma unificação, uma fusão intelectual do nosso intelecto com a sabedoria divina, mais do que isso, através do estudo da Torá, a pessoa está se conectando com a própria essência divina, a pessoa está se unificando com o próprio Deus, aquele que nos deu e outorgou a Torá. Então, por mais que existe esse primeiro nível no estudo da Torá, que é aquilo que nós falamos, a Torá representa a sabedoria divina, e vamos nos lembrar daquilo que nós já tivemos a oportunidade de expor anteriormente. A Sefirá de Chokhmah, o atributo divino de Chokhmah, traduzindo literalmente sabedoria, é o primeiro atributo divino das 10 Sefirot, ou seja, a primeira manifestação divina, antes ainda de surgirem criaturas, no campo da emanação, no chamado campo mundo de Atzilut, o mundo da emanação, onde lá há uma unificação perfeita entre Deus e os seus 10 atributos. O primeiro dos 10 atributos, o mais elevado de todos, é o de Chokhmah, sabedoria. E isso, essa Chokhmah de Atzilut, a Chokhmah do campo da emanação, é chamada de Chokhmah Ilahá, a sabedoria suprema, a sabedoria superior. E de lá é derivada a Torá, derivada. Na verdade, a Torá vem de um nível ainda mais elevado, mas para nós ela chega por intermédio da Chokhmah, da sabedoria divina.
Quando se diz também, já falamos sobre isso, Hu vechokmato echad, Deus, Ele e sua sabedoria são uma coisa só. Nós, criaturas finitas e limitadas, obtemos a nossa sabedoria, conhecimento de fora, de livros, de obras, de professores, de mestres, de outras pessoas. Deus, primeira coisa, não há nada fora dele. Depois, ele é intrinsecamente perfeito. Então, a sua sabedoria vem dele mesmo. Ele, portanto, ele e sua sabedoria são uma coisa só. De qualquer maneira, mesmo quando estamos ligados, entre aspas, apenas ao aspecto da sabedoria suprema da Torá, isso já cria um vínculo, uma conexão entre nós e o divino, uma vez que a Torá é a sabedoria divina. Portanto, quando a pessoa entende, aprende e entende algum assunto da Torá, quando o seu cérebro, o seu intelecto fica permeado de algum assunto da Torá, então o que significa isso? Que essa sabedoria divina está envolvendo o seu cérebro, o seu intelecto também está imbuído por completo com aquele tema bíblico, com aquele assunto talmúdico, aquele assunto divino que ele está aprendendo no momento que ele estuda a Torá. Então, em outras palavras, o que significa? Que há uma conexão, há uma ligação íntima. Quando a pessoa estuda a Torá, a sabedoria divina está sendo captada dentro do seu intelecto. E isso promove, isso produz um vínculo e uma unificação entre a pessoa que estuda e o próprio Deus, uma vez que a Torá é a sua sabedoria. Mesmo assim, vai nos explicar o Alter Rebbe, aqui esse nível de unificação ocorre entre a pessoa que estuda e a Sefirá, e o atributo divino mais elevado, que é o de Chokhmah, mas não aquilo que está acima do mundo e universo, aquilo que está acima, que transcende, que está acima da atuação de Deus como Criador ou Regente do universo, porque Deus é muito mais do que isso. Deus, na sua essência, não há 10 Sefirot, não há mundos, etc. É muito mais elevado. Isso que ele nos diz, quando a pessoa está vinculada, entre aspas, apenas ao aspecto intelectual do conhecimento e estudo da Torá, então o seu vínculo aqui ocorre com o atributo divino da Chokhmah. Está certo que é a Sefirá, o atributo mais elevado, e do mundo mais elevado, a chamada Chokhmah Ilá, a sabedoria suprema, mas ele ainda não transcendeu, a pessoa, o indivíduo aqui ainda não transcendeu e ainda não conseguiu se vincular à própria essência de Deus. E aqui se traz como exemplo um mestre e seu discípulo e seu aluno. Por exemplo, talvez o aluno entenda bem a aula, o ensinamento, a mensagem que o mestre está lhe transmitindo. Então, com isso produz um vínculo, uma ligação entre ele, discípulo, e o seu mestre. Mas essa ligação, esse vínculo existe aqui apenas entre a mente do aluno, seu raciocínio, sua linha de pensamento, com a linha de pensamento do mestre. O aluno chegou a captar e se identificar, se alinhar com o raciocínio do mestre. Mas aqui o aluno está vinculado ao mestre apenas através da linha de raciocínio, a linha de pensamento, apenas através do conhecimento ou da sabedoria, mas não ainda com a própria essência do mestre, com a vida, a existência do mestre. Porque, na verdade, o mestre, ele é portador, dono de muita sabedoria, mas a sua vida e existência não é apenas a sabedoria. A sabedoria e conhecimento dele representam apenas um aspecto da sua existência. Então, aqui ele se ligou ao aluno apenas com esse aspecto intelectual do mestre através dos seus ensinamentos. Porém, o lado mais profundo da Torá, que é aquele lado transcendental, aquele lado que expressa a própria essência de Deus, seja a Torá unificada plenamente com Deus. Então, aqui nós nos reportamos ao que nos fala o Zohar, que Deus embutiu a sua própria essência na Torá, e quando ele nos entregou a Torá, não é apenas que ele nos entregou a Torá, ele diz: através da Torá, junto com a Torá, eu estou entregando a mim mesmo para vocês. Deus assim se expressa, assim ele diz: saibam que quando vocês tomam a Torá, vocês estão tomando a mim mesmo. Por quê? Porque Deus embutiu a sua própria essência na Torá. Então, quando a pessoa capta o lado divino da Torá, a essência divina presente na Torá,
aquilo que transcende até o suprarracional, transcende o entendimento, a lógica, a compreensão, etc. Então, nesse momento, a pessoa está se vinculando à própria essência divina de forma transcendental, ao lado mais elevado que existe.